Ô, Mauro, qual que é a notícia? Qual que é o lead, como dizemos no jargão jornalístico? Fla negocia o Natan ou Fla vende para fazer caixa? Ou nenhuma das duas coisas? As duas coisas, né? Na verdade, o Natan, o negócio deve ser fechado já, está dependendo só de exame médico, aquelas formalidades. O jogador vai ser primeiro emprestado. Por que empresta o jogador? Porque, eventualmente, o clube que vai contratar, que é o Red Bull Bragantino, pode não ter o fluxo de caixa para comprar o jogador agora. Então, é um empréstimo, 700 mil euros aproximadamente, até o final do ano, que é uma bela grana por um empréstimo, com o compromisso de venda ou de compra, né? Por parte do Bragantino, o compromisso de comprar o jogador se ele jogar cerca de 25 partidas. Então, se o Natan fizer 25 jogos pelo Red Bull Bragantino, o time do interior paulista fica obrigado a comprá-lo, pagando mais um montante, somando tudo, vai dar perto de 4 milhões de euros. Na mentalidade de muitos torcedores do Flamengo, o Natan já é o novo Aldair e ele vale 30 milhões de euros. Só que o Natan não vale mais do que 3, 4 milhões de euros. Ele tem 17 jogos no profissional, é um jogador que fez 20 anos agora no começo de fevereiro, de altos e baixos, algumas boas atuações, deixou uma imagem muito positiva por fazer parte daquele grupo de jovens que entraram no perrengue, no sufoco, na época da Covid, né, do surto de Covid, para jogar contra o Palmeiras, contra o Del Valle, né, e aí se saíram bem. Mas ainda é um jogador verde, um jogador que, inclusive, perdeu espaço por conta de atuações ruins, por exemplo, contra o Atlético, contra o São Paulo, contra o Bahia, quando ele foi mal, ele errou em gols, e é natural, porque é um jogador a ser desenvolvido. E por que o Flamengo tem que vender o jogador? E vai vender outros? Porque tem que fazer caixa. Porque não tem bilheteria, porque não tem sócio-torcedor, porque o marketing do Flamengo é um horror, perdeu o patrocinador e tem dificuldade para conseguir o outro, não só pelo momento do mundo, mas também porque o marketing do Flamengo é fraco, tá? É fraco, e tem dificuldade para buscar esses patrocínios, porque foram cometidos erros, aí nem pelo departamento de futebol, mas pelo clube, partindo da presidência, na gestão com relação à transmissão de televisão. O Flamengo deixou de ganhar um dinheiro no passado, o contrato do ano passado veio para esse ano, que é um mergulho no escuro, você não sabe se o time vai ganhar igual ou próximo do que receberia pelo antigo contrato que era com a TV Globo, né? Vejamos ao final do campeonato, vai ser difícil arrecadar aquilo que a Globo pagava. Então, erros foram cometidos. O futebol ainda sustenta o clube, isso aqui é verdade, né? Vários outros setores do clube, né? O Flamengo não é só futebol, né? Inclusive a parte social, ou aquilo ali se sustenta. O clubinho da Zona Sul se sustenta sozinho? Eu duvido, eu dó. Então, o futebol vai ter que fazer receita. E para poder honrar os compromissos, vai ter que vender jogador, né? Agora, na imaginação dos torcedores do Flamengo, assim, tem uma proposta maravilhosa pelo Léo Pereira, uma outra fantástica pelo Vitinho e uma outra extraordinária pelo Michael. Só que não existem. Ah, mas por que contrataram esses jogadores? Eram jogadores valorizados no mercado. O Léo Pereira era um jogador valorizado, o Michael era um jogador valorizado, disputado até por Corinthians e Flamengo na época, né? E esses jogadores não têm mercado hoje porque não jogaram bem ano passado. Você faz o quê? Você manda embora? Na linha do que disse agora o Juca, vai pagar salário dos caras? Não, você tem que tentar recuperar esses jogadores. Agora, não tem como comparar o Léo Pereira, contratado ao Atlético, campeão pelo Atlético, já com títulos pelo Atlético, jogador pronto, com o Natan, com 20 anos recém-completados e 17 partidas no profissional. Por isso que um custou mais do que o outro vai custar. Agora, o Red Bull paga essa quantia por quê? Porque eu acho que nesse momento da carreira é uma boa quantia. No futuro, só Deus sabe. Aí é uma roleta, né? Como a gente conversou ontem sobre isso. Aí é um mergulho no escuro. Ninguém sabe se o jogador vai virar. O Ronaldo, volante, que acabou de voltar de empréstimo ao Bahia, era o novo Casemiro para a torcida do Flamengo no Twitter. Sabe? Não, esse Ronaldo é extraordinário. Já foi para o Atlético Goianiense, foi para o Bahia, foi devolvido pelo Bahia, tem um contrato até o meio do ano. O Flamengo parece que não tem interesse em prorrogá-lo, vai ficar livre no mercado. E era o jogador que todo mundo achava que era sensacional, maravilhoso. Não virou. O jogador de base, gente, é assim. Às vezes não vira. É o que acontece. E vai ter que vender mais jogadores. Vai ter que vender. Hoje o Flamengo tem zagueiros. Arão hoje é zagueiro, tá? Rodrigo Caio, né? Gustavo Henrique, Léo Pereira e o Bruno Viana, que veio agora emprestado do Braga, que é um jogador pronto, é um jogador maduro. O Natan é um jogador em formação. O Red Bull Bragantino contrata atletas assim para desenvolver. É a política do clube, com o dinheiro da multinacional. Alejandro do Atlético, o Arthur do Palmeiras, o Elinho do São Paulo, né, e outros tantos que eles vão contratando por aí em times grandes, clubes grandes, vão lá e contratam. E por que contratam? Porque pagam valores significativos para atletas nesse estágio. Atletas de 19, 20 anos, que estão começando ainda e que você não sabe se vão virar. Mas é a política deles, inclusive lá fora. Na Alemanha também é assim que eles trabalham. Trabalham com jovens e depois eles vão revendendo. Ou o cara sai daqui, vai para a Alemanha, se sair bem, enfim. É assim que eles trabalham. E é uma situação de mercado. Agora, eu não acho que seja um negócio absurdo e não sei qual vai ser o futuro, porque eu não tenho bola de cristal. Só sei do seguinte, para mim, até hoje, o que o Natan apresentou não foi nada de extraordinário.
É um zagueiro jovem, consequentemente promissor, com alguns predicados e com muitos erros ainda inerentes a esse estágio da carreira, ainda começando. Não vejo nada de tão especial assim. Mas, para a parte da torcida, todo zagueiro que aparece no Flamengo é o novo Aldair. Só que o Aldair só teve um. Foi talvez um dos maiores zagueiros que eu já vi jogando. Né? E um dos maiores, talvez, da história. Um jogador extraordinário. Mas não aparece toda hora, amigo. Não é assim, não. Não é assim, não. Mas aí vai ficar sempre essa reclamação. Aí o pessoal vê uma notícia assim, lá do ano passado. O clube turco quer contratar o Léo Pereira. Sim, me empresta o Léo Pereira, eu pago o salário. Você vai pegar um jogador de 6 milhões e 300 mil euros e vai emprestar para um Besiktas da vida só para pagar o salário? Não, se você quer um jogador, me paga pelo empréstimo uma quantia boa, né? Ou compra o jogador. Aí o time da Arábia Saudita queria levar o Michael, quis pagar um valor pelo empréstimo. O clube achou pouco. É assim que funciona. O mercado, cara, não está assim. Os jogadores não estão recebendo essas propostas. Agora, o Flamengo contratou bem em 2019, acertou, né? As contratações deram muito retorno, e em 2020 contratou jogadores que não deram certo. Mas Léo Pereira e Michael, a pedido de quem? Do Jorge Jesus, que a mesma torcida quer de volta de qualquer maneira. Ele deixou esses jogadores do Flamengo. Ele pediu esses jogadores. Eu quero o Léo Pereira, zagueiro canhoto, joga pelo lado ali e tal, para emular o Pablo Mari, que estava sendo vendido para o Arsenal. Eu quero o Michael comigo, ele vai jogar, eu quero um jogador de velocidade, drible. Contrataram o jogador. São digitados do português, que renovou o contrato e foi embora porque quis. Direito dele, eu sempre digo isso. O cara vai para onde ele quiser, né? Rescinde o contrato, paga a multa, vai embora. Mas ele pediu esses jogadores. Então a gente tem que entender bem o contexto, né? Porque é muito fácil ficar falando, e não é uma defesa dos dirigentes, não, muito pelo contrário. Acabei de citar aqui vários erros cometidos por essa gestão. Mas vai ter que vender mais jogadores e é melhor vender os garotos do que começar a dever de novo. Não pode ficar devendo de novo. E se tiver que vender um Gerson, um Everton Ribeiro, um Arrascaeta, tem que vender também. Porque não há condição de você ficar sem público, com menos sócio-torcedor e só contratando jogador. Não vai ter como. Manter o time, o clube nos trilhos das finanças tem que ser prioridade. Se tiver que perder um jogador importante ou um jovem promissor, paciência. É um risco que vai ter que se correr e eu acho que o Flamengo tem que correr esse risco. Qual?